Esse é um trabalho sobre o grande vazamento de petróleo ocorrido na plataforma Deepwater Horizon, comandado pela empresa British Petroleum, em 2010. Esse acidente foi considerado o maior vazamento de petróleo ocorrido na história e, além de tirar vidas, também impactou grandiosamente o meio ambiente na região do Golfo do México, onde ocorreu o acidente. Bom, falando da empresa British Petroleum, que comandava a plataforma onde ocorreu o acidente, ela é uma empresa que trabalha no ramo de exploração de matrizes energéticas, trabalhando tanto na extração, produção, refino, distribuição, geração e comercialização de combustíveis. Em especial, ela é focada na extração de petróleo e gás, sendo uma das 4 maiores do mundo nesse ramo. Ela foi fundada por William Darcy no ano de 1909, logo após uma descoberta de uma possível grande jazida de petróleo que poderia ser explorada na região da Pérsia, atual Irã. E por isso a empresa inicialmente era chamada de Anglo-Persian Oil Company. Inicialmente essa exploração foi possível devido a acordos que foram firmados com os chás da região que governavam a Pérsia. E inicialmente foi bastante problemática, foi bastante difícil essa incursão ao Oriente Médio, e a empresa precisou de apoio do governo britânico para se manter de pé nos primeiros anos. Logo, conseguindo também se expandir e se fortalecer, se firmando como uma das primeiras grandes empresas desse ramo. Como todas as outras empresas na época, as grandes guerras mundiais acabaram impactando negativamente o comércio, o poder das empresas, mas também, novamente, com o apoio do governo, eles conseguiram superar e se reerguer e continuar se expandindo nos anos que sucederam à Segunda Guerra, mais precisamente. Em 1954, foi o ano que o primeiro acordo tinha sido feito pelo dono da British Petroleum com os chás iranianos se expirou. Então a empresa precisou começar a buscar mais novos locais onde poderia estar sendo explorada essa matriz energética. E nesse mesmo ano ela mudou de nome para British Petroleum, que é o nome que ela tem até hoje. No ano de 1957, ela começou a atuar no Brasil, com a implantação da fábrica Castrol aqui, e ela continua atuando nos anos subsequentes, sendo a primeira a apostar no etanol brasileiro como fonte de energia. Durante os anos 60, melhorias que se tiveram na tecnologia de exploração de matrizes energéticas, em específico petróleo, possibilitaram que eles expandissem suas indústrias para outros locais além do Oriente Médio, que era o principal foco, indo para a Oceania e para as Américas. Com essas novas expansões, o tamanho que a empresa tinha tomado, eles foram precisando trazer novas soluções para comercialização desse material extraído, e uma delas foi a implementação de dutos para transportar o petróleo. Esses dutos, já de início, já foi se observado que poderiam ocasionar problemas e acidentes, e já foram feitos relatórios de riscos potenciais que esses dutos poderiam apresentar para o meio ambiente
desde daquela época. No início do milênio, no início do século XXI, a British Petroleum começou a investir também na busca por matrizes energéticas sustentáveis, fontes de energia sustentáveis, começando a comercializar esse tipo de material, produto também, além de continuar produzindo os combustíveis fósseis. Ela ainda assim, mesmo tendo feito essa transição também para os combustíveis renováveis, continua sendo uma das maiores emissoras de CO2 de todo o planeta. Também no século XXI, ela comprou diversas companhias menores, demonstrando sua dominância na indústria energética. Então, em 2010, no final da primeira década do século XXI, ocorreu um grande acidente que mancharia o nome da empresa e causaria muitos comentários sobre como ela poderia estar sendo protegida pelo governo, ou, enfim, por ter todo esse papel de grande empresa e com grande poder. Essas consequências, tanto ambientais como econômicas, vão ser discutidas pelos colegas a seguir. Segundo Cevá Filho, na avaliação de quaisquer eventos na indústria petrolífera, é conveniente manter em primeiro plano o pressuposto de que todas as suas atividades, em todas as etapas, contêm riscos intrínsecos e variados, resultantes de uma estreita correlação e de uma frequente potencialização recíproca entre fatores técnicos, as condições humanas e as variações do ambiente natural. Portanto, as atividades e operações em plataformas de extração de petróleo em alto mar pressupõem o cumprimento de ações pré-estabelecidas em normas de segurança que devem ser adotadas pelos trabalhadores e implementadas pelas empresas, ainda que em simples tarefas do cotidiano. Alguns fatores, no entanto, podem prejudicar o cumprimento dessas regras, como, por exemplo, a forma como o trabalho é organizado. Atuando em regime de embarque, os trabalhadores das plataformas em alto mar ficam em situação de isolamento e confinamento, exercendo suas funções em turnos de 12 horas alternados em dia e noite. Em geral, os trabalhadores diretos permanecem 14 dias embarcados e 21 dias em terra, enquanto que os terceirizados trabalham 14 de 14 dias, ou seja, 14 dias embarcados e 14 dias em terra. Não é incomum o registro de ocorrências de desrespeito aos dias de folga dos trabalhadores, dado que as empresas podem vir a solicitar que os mesmos embarquem novamente na plataforma antes mesmo do término dos dias de folga que têm direito. Já os trabalhadores terceirizados, muitas vezes, se encontram numa situação ainda mais delicada, por geralmente apresentarem uma semana a menos de descanso. Outra prática comum é a ampliação do período de embarque, ou seja, os trabalhadores permanecem nas plataformas por mais de 14 dias. A realização de treinamentos e cursos durante o período de folga dos trabalhadores também é uma prática comumente feita, o que pode resultar em exaustão e desatenção no trabalho, prejudicando as operações em virtude do tempo insuficiente de descanso. Além de certas características referentes à organização do trabalho, que podem contribuir para o aumento de riscos, podemos também fazer referência ao desenho do posto de trabalho e outros fatores de variadas naturezas, sejam elas química, física ou biológica. Os trabalhadores nas plataformas de petróleo ficam expostos aos produtos e gases inflamáveis e tóxicos, diferentes condições de temperatura, ruídos e vibrações. Há riscos de explosões, incêndios e vazamentos, além da ocorrência de outros tipos de acidentes, tais como esmagamento de membros, quedas, escorregões e queimaduras. Diante dessas condições, os trabalhadores podem ter distúrbios do sono e esgotamento físico e mental ligados à carga horária de trabalho em excesso e ao ritmo intenso das operações, à pressão por produção e pelo alcance de metas. Logo, os trabalhadores ficam expostos a riscos durante as 24 horas do dia, pois as plataformas são o local de trabalho e de moradia dessas pessoas. Com a operação distante da costa e de socorro imediato, tem-se a necessidade de determinada autonomia por parte dos operários das plataformas, o que exige serviços como alimentação e alojamento das tripulações, que pode alcançar a soma de 200 pessoas embarcadas ao mesmo tempo, o fornecimento de energia elétrica, compressores e bombas, água, transportes para a costa, seja através de barcos ou helicópteros, meios para cargas e descargas de materiais e produtos, telecomunicações, serviços médicos e botes salva-vidas, além de outros meios de salvamento, o que requer um elevado nível de coordenação. Em outras palavras,
disse que as variáveis particulares envolvidas no trabalho tanto em plataformas quanto em refinarias podem ser generalizadas em termos de 1. Complexidade, devido à interligação das muitas partes do sistema tecnológico numa rede, impedindo controlar o sistema em sua totalidade e gerando certa imprevisibilidade do desencadeamento de efeitos do tipo dominó em caso de incidentes e acidentes. 2. Continuidade, uma vez que a produção flui durante as 24 horas do dia ao longo do ano, devendo o acompanhamento da mesma ser revezado por vários grupos de trabalhadores. 3. Coletividade, porque as atividades são altamente interdependentes, estando o funcionamento da unidade diretamente ligado ao trabalho das equipes. E 4. Periculosidade, já que envolve o processamento de agentes de risco de difícil controle e a operação de máquinas e equipamentos com potencial causador de acidentes poderosos, com múltiplos óbitos e lesões. Conforme mencionado anteriormente, devido ao tipo de trabalho desenvolvido na indústria petrolífera, é imprescindível considerar os inúmeros riscos e os perigos inerentes a este setor de produção. Grande parte deles são inclusive reconhecidos por leis, como as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Os profissionais expostos às operações consideradas perigosas devem receber o pagamento do adicional de periculosidade, que corresponde ao valor de 30% do salário, previsto legalmente pela NR16 em seu anexo 2, atividades e operações perigosas com inflamáveis. Além desta, a NR30 trata do trabalho em plataformas e instalações de apoio, cujo anexo 2 estabelece os requisitos mínimos de segurança e saúde no trabalho a bordo de plataformas e instalações de apoio, empregadas com a finalidade de exploração e produção de petróleo e gás do subsolo marinho. Já a norma regulamentadora NR37, Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo, teve como base inicial para sua elaboração também o anexo 2 da NR30. O texto final reúne 33 capítulos, 9 anexos e estabelece os requisitos mínimos de segurança, saúde e condições de vivência no trabalho a bordo de plataformas de petróleo nas águas jurisdicionais brasileiras. A elaboração da NR37 trouxe vários benefícios para os trabalhadores, empresas e a sociedade como um todo, ao introduzir boas práticas, metodologias e procedimentos desta indústria, focar em operações e riscos geralmente presentes em diferentes plataformas, avaliar novas tecnologias disponíveis no mercado nacional e internacional, incluir todo o ciclo de vida das plataformas e ser compatível com as demais normas regulamentadoras. Uma empresa que pode ser citada como destaque do setor é a Actemium. Com base em Macaé, Rio de Janeiro, ela atua no mercado de óleo e gás offshore, fornecendo serviços de manutenção para várias plataformas petrolíferas, a exemplo da unidade P56, em que atua desde janeiro de 2014. A empresa é reconhecida por alcançar marcos históricos em termos de gestão de segurança, alcançando indicadores superiores a 1.900 dias sem registro de acidentes na unidade. Esse resultado se deve ao fato de que os colaboradores da Actemium realizam uma ampla gama de serviços complexos na P56, tais como fabricação e instalação de tubulações e estruturas, troca de válvulas, instalação de painéis elétricos, pintura dos módulos, abertura e fechamento de equipamentos, fornecimento e montagem de andaimes, entre outros serviços. A Actemium também participa de paradas de produção, interrupções planejadas nas quais intensificam-se as intervenções e aumenta-se significativamente o tamanho do efetivo a bordo para a realização de serviços de manutenção necessários para o bom funcionamento da P56. Um dos principais motivos da excelente atuação em segurança da equipe da Actemium é o comprometimento de todos os envolvidos. É incentivado o que técnicos de segurança da empresa chamam de o espírito de comprometimento em se fazer segurança de maneira coletiva, a partir do companheirismo evidenciado na vivência diária. A P56 é considerada uma unidade realmente engajada nas questões que dizem respeito à segurança e que, para isso, proporciona meios e encoraja toda a força de trabalho a não fazer da produção o foco principal, em detrimento da segurança. Há também uma boa comunicação entre líderes e colaboradores da Actemium e também entre a empresa e o cliente na P56. A abertura para dialogar sobre segurança cria um ambiente de confiança, no qual colaboradores são encorajados a exercitar sua percepção de risco, a incluir novas iniciativas de segurança e a promover uma busca contínua por melhorias. Dentre as diversas iniciativas de segurança que a Actemium implantou na P56 e nas outras plataformas em que atua, destaca-se a campanha Alguém Te Espera. Nessa campanha, o colaborador embarcado recebe um vídeo de sua família com o objetivo de sensibilizá-lo sobre a importância de seguir as normas e procedimentos e relembrá-lo de que existe sempre alguém à espera, que quer vê-lo com saúde e feliz. Também existe a Safety Week, um evento anual com duração de uma semana, na qual todos os colaboradores se reúnem para debater temas diversos sobre segurança no trabalho, com o intuito de promover a excelência em segurança e alcançar a meta zero acidente.
A equipe de clientes da Petrobras também costuma reconhecer quando há boa atuação em segurança por parte dos colaboradores da Actemio na P56, já que existem registros de emissão de comunicados elogiando tais colaboradores por boa conduta em segurança, meio ambiente e saúde, no desempenho de suas atividades offshore. O reconhecimento endossado pela diretoria da Actemio Óleo e Gás Offshore por meio da entrega de certificados de menção honrosa ressalta as boas práticas de segurança em atividades diversas, dentre elas o respeito pelos procedimentos, o apoio e orientação às equipes, a utilização dos equipamentos de proteção individual e a identificação de desvios e situações inseguras no local de trabalho. Então, no próximo slide, vamos falar um pouco sobre o cenário mundial e toda a sua competitividade e formas que as empresas hoje tentam burlar alguns processos, alguns serviços para poder oferecer o melhor preço e poder competir entre elas. As empresas, elas sempre não, mas na maioria das vezes elas tentam mitigar alguns processos de segurança para ele ganhar agilidade na produção. Algumas também exploram alguma mão de obra desqualificada, sem poder, ou até mesmo uma mão de obra escrava, como acontece na China e em alguns países da Ásia. A gente consegue observar no slide, na figura, alguns processos a serem seguidos dentro de qualquer ramo da indústria, e a gente pode observar que algumas empresas, principalmente na aba 3, na aba de controles, as empresas mitigam alguns processos, principalmente para ganhar agilidade e poder aumentar seu lucro. Mas muitas dessas vezes a agilidade pode voltar em um grande acidente, como aconteceu na British. Dentro desse grande contexto da British, a gente pode observar que no mundo petrolífero é bem plausível que essa petroleira, a British, como a gente não consegue observar muitas causas desse acidente, a British possa ter vindo a mitigar algum desses processos de controle, e isso pode ter negligenciado algum desses processos, né? E isso pode ter ocasionado nesse grande acidente. Principalmente por conta essa negligência pode ter vindo por conta para que ocorra uma extração mais rápida e que possam extrair mais e mais barris de petróleo. No próximo slide eu vou falar um pouco sobre o documentário, que é a corporação, e validar um pouco ele junto com o que aconteceu lá na British. Tentar fazer um comparativo das empresas que são mostradas no documentário com a BP. No documentário, ele conta alguns casos que exemplificam o poder das corporações e os negócios e as tratativas que eles fazem para ter lucros, né? Claro, toda empresa faz isso, mas eles fazem sem se preocupar com o bem-estar que seja funcionário, saúde de consumidor, direitos humanos e principalmente preservação do meio ambiente, que é o caso agora da BP, né? A gente consegue fazer uma correlação desse documentário com as empresas que são mostradas lá com a BP, a partir do momento em que ocorre o acidente. Após o acidente, a BP ela se responsabiliza por apenas 50% do grande desastre natural que foi causado, né? Que foi o maior derrubada de petróleo, de óleo nos oceanos. Ela se responsabilizou apenas por metade do vazamento e aí indicou que quem seria o culpado pelos outros tantos bilhões de petróleo, ela não indicou ninguém. A limpeza começou depois do acidente e eles já chegaram a gastar perto de 14 bilhões de dólares, isso na época, em 2015, mais ou menos uns 5 anos depois do acidente. Tendo também em vista tudo isso, a gente pode observar que a empresa ela se encaixa, né, nesses padrões que não ligam para o meio ambiente, até para o bem-estar de funcionários, né, tendo em vista que teve 11 mortos, fora os feridos.
Considerada por muitos economistas como a pior crise econômica desde a Grande Depressão, a crise financeira de 2008 ocorreu devido a uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, causada pelo aumento nos valores imobiliários, que não foi acompanhado por um aumento de renda da população. A crise do subprime foi desencadeada em 2006 a partir da quebra de instituições de crédito dos Estados Unidos, que concediam empréstimos hipotecários de alto risco, arrastando vários bancos para uma situação de insolvência e repercutindo fortemente sobre a bolsa de valores de todo o mundo. As taxas de juros eram pós-fixadas, isto é, determinadas no momento de pagamento das dívidas. Por esta razão, com a disparada dos juros nos Estados Unidos, muitos mutuários ficaram inadimplentes, isto é, sem condições de pagar as suas dívidas aos bancos. A crise foi revelada ao público a partir de fevereiro de 2007, culminando na crise de 2008. A quebra do banco de investimento sediado em Nova York, Lehman Brothers, em 2008 foi seguida, no espaço de poucos dias, pela falência técnica da maior empresa seguradora dos Estados Unidos da América, a American International Group. As principais influências da crise de 2008 na economia brasileira foram a queda no valor das ações e o aumento no preço do dólar. Em seguida, houve uma diminuição do crédito e redução dos investimentos internacionais. As expectativas de crescimento econômico também diminuíram com previsões menos otimistas para o PIB. Oficialmente, a recessão terminou em 2009, mas suas consequências ainda repercutiram por muitos anos para diversos países e grande parcela da população. A crise de 2008 e o aumento do desemprego foram combustível para as dezenas de reformas trabalhistas observadas em praticamente todos os continentes na última década. De forma geral, as mudanças na lei privilegiaram as formas mais flexíveis de contrato, temporários com prazo determinado, e diminuíram a proteção aos trabalhadores. Apesar das características semelhantes, o efeito líquido dessas mudanças sobre a geração de emprego ou na precarização das condições de trabalho é difícil de mensurar, avaliam os especialistas. Se reduzirmos custos na saúde e segurança do trabalhador, estaremos criando condições para o acontecimento de incidentes, acidentes ou mesmo ocorrências de segurança do trabalho, no qual serão aumentadas exponencialmente em cima da atividade para que a empresa exerce. Quanto maior o risco, maior será a probabilidade disso acontecer, se não houver uma política para a prevenção a despeito dos custos que podem surgir. Assim, a prioridade deve ser a saúde e a segurança de quem é o responsável pelos lucros da empresa. Sem o trabalhador não há empresa e não há lucro. E mesmo que analisássemos somente o custo dessa segurança, perceberíamos que esse valor se relaciona à produtividade, ou seja, se cortarmos isso, teremos uma queda de produtividade. A plataforma Deepwater Horizon, da petrolífera inglesa British Petroleum, explodiu e provocou o vazamento de cerca de 5 milhões de barris de petróleo no mar. Infelizmente, esse desastre não foi suficiente para que a exploração de petróleo em alto mar passasse a ser encarada como perigosa e nada segura. No acidente da BP, o petróleo vazou no Golfo do México durante 87 dias, se espalhou por mais de 1.500 quilômetros no litoral norte-americano, contaminou e matou milhares de animais. Os efeitos do vazamento ainda estão presentes até hoje e compostos químicos do petróleo são encontrados em animais, inclusive em ovos de pássaros que se alimentam na região. Há também impactos socioeconômicos como a perda de dezenas de bilhões de dólares das indústrias da pesca e do turismo na costa sul dos Estados Unidos. Após o acidente, a BP se responsabilizou apenas por metade do vazamento, não indicando quem seria o culpado pelos outros tantos bilhões de litros de petróleo que foram parar no mar. A limpeza começou pouco depois do acidente e, de acordo com a petrolífera, mais de 14 bilhões de dólares já foram gastos para mitigar os efeitos do vazamento. Em setembro de 2014, a empresa recebeu uma multa por grave negligência ao desastre. A explosão danificou o poço de Macondo, a cerca de 1,5 mil metros de profundidade, e durante os meses seguintes, quase 5 milhões de barris de petróleo foram despejados no oceano, no que é considerado o maior vazamento acidental de petróleo da história. O maior vazamento intencional foi registrado durante a invasão iraquiana do Kuwait, quando soldados do Iraque lançaram mais de 6 milhões de barris ao mar. O desastre americano desencadeou várias investigações. No caso específico do acidente, entre outras causas, estavam falhas em usar ferramentas para testar pressão e contenção no poço, e falha em responder a indícios de problemas. Apesar de a indústria insistir inicialmente de que a explosão havia sido um acidente isolado, constatou-se que os equipamentos defeituosos e desprezo por protocolos de segurança eram mais comuns do que as empresas admitiam, e eram necessárias reformas amplas no setor para evitar novos desastres. O petróleo é um dos insumos mais necessários para a manutenção da ordem mundial como conhecemos hoje, e a busca desenfreada por ele pode levar ao descaso com o meio ambiente e com a segurança.
Um conjunto de falhas pela busca desenfreada levou ao desastre no Golfo do México. Desastre irreparável para as 11 mortes e incontáveis vidas animais, plantas e micro-organismos. A limpeza do oceano e das costas afetadas começou pouco depois do ocorrido e, de acordo com a petrolífera, mais de 14 bilhões de dólares foram gastos para mitigar os efeitos do vazamento. Em um contexto capitalista, muitas vezes ainda é difícil encontrar um equilíbrio entre o lucro e a responsabilidade. É preciso que as empresas assumam com transparência tais responsabilidades para que acidentes, desastres e tragédias parem de acontecer.